Olá, bom dia. Hoje é domingo, 10 de junho de 2012. Está no ar o Hit Notícias e informação a todo tempo. As 150 famílias que ocupavam um terreno abandonado na Avenida Chico Mendes, em Diadema, na Grande São Paulo, deixaram o local na noite deste sábado, após 24 horas. Segundo o grupo, a decisão de sair ocorreu após receber a promessa de uma reunião com a Prefeitura na segunda-feira para discutir a situação dos sem-teto na cidade. Eles reivindicam a garantia da construção de moradias populares. A Prefeitura ainda não comentou o caso. Os brasileiros cadastrados nos programas sociais do governo já podem ter acesso ao chamado telefone social. A assinatura básica vai custar R$ 13,31. A assinatura, que vai beneficiar as famílias de baixa renda, dá direito a 90 minutos mensais para ligações locais. A Caixa Econômica Federal pagou 9 bilhões e 600 milhões de reais em benefícios do Programa de Integração Social, o PIS, para mais de 29 milhões de trabalhadores. O prazo para saque, tanto do abono salarial quanto dos rendimentos e cotas do PIS, referentes ao calendário 2011, termina no próximo dia 29. Desde o início do calendário, em agosto do ano passado, E os trabalhadores brasileiros estão encontrando formas de equilibrar a vida pessoal e profissional. Por isso, estão mais felizes com o emprego do que em anos anteriores. É o que revela uma pesquisa global divulgada esta semana. 81% dos brasileiros declararam que gostam do que fazem. O governo federal autorizou o estado de São Paulo a pegar empréstimo de US$ 1 bilhão com o Banco Interamericano de Desenvolvimento para a obra do trecho norte do Rodoanel. O financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento para São Paulo. E ainda falando de São Paulo, agora nós vamos mostrar uma iniciativa que está melhorando a vida dos moradores do bairro do Morumbi, na zona sul da capital. Depois de uma onda de assaltos no ano passado, população e polícia se uniram para blindar uma rua. E os resultados já começaram a aparecer. Cheio de contrastes sociais, o Morumbi é conhecido também pelo alto índice de criminalidade. E veja a seguir, tenista Maria Sharapova leva título de Roland Garros. Os detalhes em instantes no Hit Notícias. O Itamaraty declarou que o governo brasileiro condena as mortes de civis na Síria, incluindo o massacre de Oula no último dia 25, quando 108 pessoas morreram. O Brasil ainda pede que o regime de Bashar al-Assad aplique o plano de paz proposto pelo enviado da ONU, Kofi Annan. Em comunicado, o governo brasileiro disse que o regime sírio deve cooperar com a missão de supervisão das Nações Unidas no país. No Egito, milhares de ativistas se reuniram na Praça Tahrir para um protesto contra o candidato presidencial Ahmed Shafi. Ele é um ex-militar que foi primeiro-ministro do governo de Hosni Mubarak. Os manifestantes expressaram frustração por precisarem... E agora o esporte. A tenista Maria Sharapova vive um momento especial e vai ser a número 1 do ranking. Ela venceu neste sábado o torneio de Roland Garros e entrou para o seleto grupo que venceu as 4 mais importantes competições de tênis. Há um provérbio que diz: beleza é fundamental. Agora vamos falar de outro atleta que está em alta. O jogador David Beckham está na pré-lista da Inglaterra e pode disputar os Jogos Olímpicos de Londres deste ano. Beckham, de 37 anos, é um dos relacionados pelo técnico Stuart Pearce. O assunto agora é a Copa do Mundo do Brasil, mas as notícias são nada animadoras. Os gastos estimados para o evento aumentaram. De acordo com um estudo divulgado nesta semana pelo Tribunal de Contas da União, os gastos subiram de 25 para 27 bilhões e 4 milhões de reais. O último estudo do TCU foi divulgado em março e as cidades sede que registraram o maior salto de investimentos foram São Paulo, Natal e Curitiba. Agora, uma boa notícia dada pelo governo esta semana. Na comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente, foi divulgado um pacote de medidas para garantir o desenvolvimento sustentável com inclusão social. Estão contempladas novas unidades de conservação, parques e florestas nacionais. 7 terras indígenas foram homologadas nos estados do Amazonas. O planeta Terra sob um olhar diferente e bastante criativo.
É o que mostra uma exposição de fotos em cartaz até o dia 24 no Rio de Janeiro. Veja na reportagem. E o Hit Notícias termina aqui. Na sequência eu volto com a edição do Jornal Toda Hora. Até já. Olá, este é o Jornal Toda Hora, a informação completa. A polícia conseguiu desvendar neste sábado o mistério do desaparecimento de um casal de Diadema, na Grande São Paulo. Eles foram vítimas de um golpe e assassinados numa chácara em Parelheiros, na zona sul da capital paulista. 2 suspeitos estão presos. A babá Leila Oliveira Alves, de 41 anos, e o pintor Adenísio Alves, de 58. As vítimas foram jogadas num poço da chácara em Parelheiros. Por enquanto, só foi localizado o corpo de Adenísio. A polícia investiga a participação de outras pessoas no crime. O corpo do jornalista e escritor Ivan Lessa, que morreu sexta-feira, vai ser cremado em uma cerimônia privada em Londres, em data ainda não definida. Lessa tinha 77 anos e morava na capital britânica desde 1978 com a mulher e a filha. Ele foi colaborador de jornais e revistas brasileiros e era atualmente colunista da BBC Brasil. Escreveu também 3 livros. O jornalista era filho do escritor Orígenes Lessa e um dos fundadores do jornal Pasquim. A causa da morte não foi divulgada. O escritor sofria com enfisema pulmonar e também tinha problemas cardíacos. E foi sepultado neste sábado em Brasília o corpo de Humberto Gomes de Barros, ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça. Ele morreu na noite de sexta-feira aos 73 anos. Barros presidiu a corte entre abril e julho de 2008. Nascido em Maceió, no Alagoas, ele foi procurador-geral do Distrito Federal em 1985 e presidente do Colégio Nacional dos Procuradores Gerais de Estado em 86. O ex-ministro era casado e deixa 4 filhos. A Prefeitura de São Paulo está proibida de dar continuidade ao projeto Nova Luz, que pretende revitalizar uma área no centro da capital paulista. Uma liminar da Justiça suspendeu o edital. A Prefeitura disse que ainda não foi notificada oficialmente e deve se pronunciar no início da semana. A juíza Alexandra Fux de Araújo, da 6ª Vara de Fazenda Pública de São Paulo, aceitou o argumento apresentado pela Defensoria Pública do Estado. A campanha de vacinação contra a raiva, que deveria ter terminado esta semana, foi prorrogada até o fim do mês na capital paulista. O serviço continua sendo gratuito e é prestado em 17 postos da capital paulista. O Dia dos Namorados vai ser comemorado na próxima terça-feira. A data movimenta o comércio, mas os lojistas estão cautelosos este ano. De acordo com o levantamento da Serasa Experience, 57% dos empresários entrevistados no país. Uma cidade do interior de São Paulo já era conhecida pela tradicional Festa da Alcachofra e agora criou a Festa das Nações, um evento que apresenta o melhor da gastronomia paulista e ainda ajuda quem precisa. Unir festa ao trabalho voluntário. Veja a seguir. Robinho e Marcos encaram um desafio diferente fora dos gramados. O Jornal Toda Hora volta já. Os ministros de Finanças dos países da zona do euro aceitaram neste sábado conceder resgate financeiro de até 100 bilhões de euros à Espanha. Isso para que o governo possa viabilizar uma operação de socorro aos bancos do país. Segundo as agências de notícias internacionais, a Espanha fará o pedido oficialmente ainda nessa semana. Equipes de emergência tiveram trabalho para combater incêndios florestais no estado americano do Colorado. O fogo começou na manhã deste sábado e queimou pelo menos 200 hectares de mata, 10 quilômetros a oeste de Fort Collins. A polícia encontrou mortos os 14 ocupantes do helicóptero particular que desapareceu na quarta-feira em uma cordilheira no sudeste do Peru. Segundo o chefe de polícia, foi uma patrulha da Unidade de Salvamento de Alta Montanha que encontrou a aeronave perto do Pico Nevado Mamarosa, a 4.900 metros de altitude. O presidente palestino Mahmoud Abbas afirmou na noite deste sábado que está disposto a se reunir com o premier israelense Benjamin Netanyahu para um diálogo sem negociação.
Abbas informou ter pedido ao premier israelense a libertação de todos os palestinos detidos por Israel antes dos acordos de Oslo, que são 123 ao todo. Ele afirmou que a libertação foi acertada, mas Israel não cumpriu. O presidente venezuelano Hugo Chávez disse neste sábado que saiu tudo absolutamente bem nos últimos exames médicos feitos após o tratamento de radioterapia terminado em maio. Ele luta contra a recorrência de um câncer desde 2011. Os exames de check-up são acompanhamento da cirurgia que o presidente foi submetido em Cuba em fevereiro. Na Inglaterra, o príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II, deixou o hospital neste sábado, 5 dias depois de ser internado por causa de uma infecção na bexiga. O príncipe Philip, que vai completar 91 anos neste domingo. Cerca de 150 pessoas foram desalojadas neste sábado no oeste do país de Gales devido às inundações que castigam o Reino Unido. Veranistas e moradores foram resgatados durante uma grande operação, da qual participaram a Guarda Costeira, bombeiros e helicópteros militares. Algumas pessoas decidiram abandonar a região por conta própria. Aqui no Brasil, o frio começa a diminuir um pouco no centro-sul do país. Confira agora a previsão do tempo completa para este domingo. Neste domingo, o ar polar intenso começa a perder força sobre o Brasil. Agora o esporte, começamos falando da Eurocopa. Na abertura do Grupo B, a primeira surpresa do torneio. Uma efetiva Dinamarca derrotou a favorita Holanda por 1-0 neste sábado. Com isso, a equipe assumiu a liderança da chave, que tem ainda a Alemanha e Portugal com 3 pontos. E a Alemanha, que estreou com vitória na competição europeia ao bater Portugal por 1-0 neste sábado. Mário Gomes, aos 27 minutos do segundo tempo, marcou o único gol da partida. A seleção alemã tem 8 jogadores do Bayern de Munique, time que perdeu a final da Champions League para o Chelsea. E a Fórmula 1 agora, o piloto da Red Bull, o alemão Sebastian Vettel, vai largar na pole position na 7ª etapa do Mundial do Canadá. Depois de dominar o último treino livre, o alemão da Red Bull repetiu o bom resultado no classificatório deste sábado. A largada do GP do Canadá é às 3 horas da tarde, horário de Brasília. No último jogo do giro de preparação em solo americano para a Olimpíada de Londres, o Brasil se despediu com uma nova derrota. Messi apareceu, fez 3 gols e decidiu o jogo para a Argentina, que venceu por 4-3. Fernandes anotou outro. Para o Brasil, marcaram Rômulo, Oscar e Hulk. E agora, Campeonato Brasileiro, na estreia de Ronaldinho Gaúcho, o Atlético Mineiro derrotou o Palmeiras neste sábado por 1-0 no Pacaembu e assumiu provisoriamente a liderança do campeonato. Já o Verdão, que não venceu até agora, foi para a penúltima colocação. No outro jogo da noite, o Flamengo, ex-clube de Ronaldinho Gaúcho, fez 3-1 no Coritiba, no Engenhão, e subiu para 6º lugar. Wagner Love, Luiz Antônio e Hernani marcaram para o rubro-negro e Emerson fez o único do Coxa. As demais partidas da 4ª rodada ocorrem neste domingo. Confira. No Olímpico, o Grêmio recebe o Corinthians. O Fluminense pega o Internacional no Engenhão. No Canindé, a Portuguesa recebe o Atlético Goianiense. O Morumbi vai ser palco do clássico entre São Paulo e Santos. O Vasco da Gama vai até o estádio Pituaçu enfrentar o Bahia. Ponte Preta e Figueirense jogam no Orlando Scarpelli. Em Minas Gerais tem Cruzeiro e Sport. E fechando a rodada, jogam no Estádio dos Aflitos, Náutico e Botafogo. Unir 2 paixões de uma vez só. Essa foi a ideia de uma montadora de veículos para o lançamento de um carro em São Paulo. E 2 astros do futebol estiveram presentes numa partida pra lá de inusitada. Os craques Marcos e Robinho disputaram pênaltis dentro de 2 carros. Uma trave gigante e a bola também. E esta edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Obrigado pela companhia e um bom domingo para você.